no capítulo 16 e no versículo 31. Mas, com a permissão de Dinho, eu quero ler o 30 e o 31. Posso, varão? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo 30 ao 31, que diz: E tirando-o para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O versículo 31, que é o versículo-chave, que é ordenado pelo nosso coordenador Dion, diz: E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. Amados, e mediante esta palavra que nós acabamos de ler, quero sim fazer a oração como foi nos dado a oportunidade nesta noite. Senhor Jesus Cristo, Pai que está nos céus. Nesta noite, Senhor querido, oramos neste início de trabalho que estamos fazendo, Senhor, mais uma novidade para a nossa igreja. E nós oramos nesta noite e pedimos a direção do Teu Divino Espírito Santo, e que a cada um que está ao alcance, Senhor querido, deste que o Senhor possa visitar neste momento, Senhor, trazendo, Senhor querido, diferença para a vida deste homem e desta mulher. Ó Deus, como diz a tua palavra, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós terminamos sobre nossas vidas, a cada componente que está participando juntamente conosco. Eu determino e abençoo no nome de Jesus Cristo. Faz com que, Pai, a salvação chegue a esta casa. No nome de Jesus, eu oro e determino sobre nossas vidas. Amém. Amém, glória a Deus. Eu vou dar o início agora às nossas oportunidades e conforme eu for falando com os irmãos, eu vou ativando o microfone, tá bom? Então, o apóstolo Eduardo Otero está com a oportunidade para poder expressar a vontade de Deus nessa noite. Graças, paz. Tá dando para ouvir aí? Graças, paz. Cheguei um pouquinho atrasado. Deus continue abençoando. Todos aqui que estiver ligado nesse trabalho, né? Deixar uma palavra para a meditação, para esse trabalho maravilhoso dessa noite. Vamos estar lendo uma passagem bem conhecida, que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 40 em diante. Versículo 39, diz assim, deixa eu ver se vai ler sem óculos. Deixa eu pegar meu óculos aqui, que parece que a letra está um pouco miúda aqui. Deixa eu pegar o óculos. Eita, a idade chegou. Atos 2, no 39, diz assim: porque a promessa vos diz a respeito de vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazenda, e repartiam com todos os segundo cada um tinha necessidade. E perseverava unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Amém? Essa é uma palavra para meditação. Aqui a Atos 2, né, fala da igreja primitiva, o começo da igreja, e foi uma igreja que a gente temos que voltar, né, no passado, uma igreja que a gente tem que se espelhar, todos juntos, aqueles que ouviam a palavra, que dava crédito à palavra de Deus, eles eram batizados, e o Espírito Santo conduzia aqueles que haviam de ser salvos. Amém? Quem nos leva, quem impulsiona, né, a gente para ir para a igreja, para a gente louvar, quem nos dá esse desejo de buscar o Senhor, é o Espírito Santo, é Ele que toca, né? Eu já falei uma vez, não sei se o povo lembra, e há dois tipos de igreja: a igreja criada pelo homem e a igreja de Jesus Cristo, né? A do homem, né, é aquela que oferece as necessidades momentâneas, as coisas passageiras, e a igreja de Jesus Cristo é aquela que diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, assim, as demais coisas, o que é as demais coisas? São as coisas supérfluas, carro, casa, né? Isso Deus acrescenta mediante a tua fidelidade, mediante a santificação. Tem um versículo que diz: sem a santificação ninguém verá ao Senhor. O verá no grego é agir. A gente não vê o agir, o agiasmo, o contagiar de Deus, que é lindo. O contagiar de Deus é lindo, mas é na vida de quem é fiel. Para a gente ver o agir de Deus, nós temos que ter fidelidade, nós temos que ter zelo, temos que ter temor, nós temos que ter comprometimento com a obra de Deus. Isso vem mediante, né, a obediência. Mas primeiro nós temos que buscar o reino, primeiro nós temos que buscar a santificação, as demais coisas. E às vezes a igreja terrena é aquela que você vai buscar, né, carrão, contão, as coisas que perecem, para depois buscar as coisas espirituais. Mas essa igreja não, essa igreja, elas estavam na doutrina dos apóstolos, debaixo da unção do Espírito Santo, e eles dizem que com eles não havia divisão, ninguém era melhor que ninguém, eles se preocupavam um com o outro, eles eram unânimes, eles estavam juntos no partir do pão, na comunhão, obedeciam os apóstolos, a doutrina, e o Espírito Santo trabalhava na vida deles, e eles viam o agir de Deus, mas porque estavam na obediência. Então, eu creio que o segredo para a gente ser abençoado é a obediência. Isso é independente de salvação. Deus, ele salva quem ele quer, mas a salvação não te garante as bênçãos. Você pode ir para o céu e não desfrutar das bênçãos terrenas. O que te faz você desfrutar das bênçãos vindouras e a presente é a sua obediência, é a santificação, é o comprometimento com a obra de Deus. É isso que nos vai fazer a diferença. A Bíblia diz que tem que haver diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Eu quero dizer para você que trabalhar para o Senhor não é em vão. Durante esses anos todos que eu tenho de evangelho, trabalhando na obra, Deus, ele sempre honrou, ele sempre guardou a nossa família. Então, o que eu quero deixar para a igreja, o segredo do sucesso. Quando eu falo de sucesso, eu falo de uma família organizada, de uma família alicerçada, né? Falando moralmente, mentalmente, psicologicamente, né? Porque nós temos 4 mundos, só focamos um. Ou vamos 2, ou espiritual ou terreno, mas tem o lado psicológico, mental, espiritual, e a gente temos que focar todas essas áreas para que a gente possa ter uma vida sossegada, como diz Romanos 5, primeiro. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. A igreja de Jesus Cristo, ela precisa ter paz com Deus. Amém? Sendo, pois, justificado, Romanos 5, primeiro. As dificuldades, as lutas, elas têm que estar do lado de fora. Enquanto elas estiverem do lado de fora, você consegue vencer, você consegue, de glória em glória, de etapa em etapa, você vai vencendo e você vai dando glória a Deus. Agora, se essas lutas entrar para dentro, você perder a paz, você não vai conseguir, você vai se cobrir. Você vai ver um navio no meio do mar, é uma coisa pequenininha. Enquanto a água está do lado de fora, ele vai para qualquer direção. Mas se a água entrar dentro dele, ele afunda. Então, nós temos que ter paz com Deus, nós temos que ter amor ao nosso próximo, estar na comunhão, na doutrina. E eu quero deixar assim, a palavra que Deus deu para Josué. O segredo do sucesso, irmão, está no capítulo 1 de Josué, no versículo 6, 7, 8, 9, diz: medite na minha palavra de dia e de noite, para que te vá bem e tu sejas bem-sucedido.
Agora, ele deixou, não olha para a direita nem para a esquerda, não olha para a circunstância, não olha para o que está acontecendo, olha firmemente para o autor e consumador da tua fé, Cristo Jesus. Aí sim você vai se prosperar. O segredo de você prosperar é meditar. É a palavra que vai te manter firme, é a palavra que vai te levar para o céu, é a palavra que te santifica, é a palavra que te purifica. Tudo está na palavra. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Então, eu quero deixar para a meditação da igreja, nesse trabalho, nessa tecnologia, no Tecnol, né, que é pequeno, que a gente temos que controlar, né? A tecnologia, né, foi feito para isso aí, para poder nós alcançarmos vida para momentos de dias maus, dias de dificuldade. A gente temos essa ferramenta para que a gente, nada pode nos parar, nada pode impedir a gente se reunir para adorar a Deus. E se o momento, né, é para usar a tecnologia, mas que a palavra de Deus ela corra na terra, né? Então vamos usar a tecnologia. Que Deus abençoe você, Jim, esse trabalho tão importante, né, que Deus te usou para que você seja esse meio de contato aí, de articular, né, para trazer a tecnologia, para que a gente não se afaste de Deus de maneira alguma, né? Que Deus continue te dando sabedoria e que a gente possa estar junto através da tecnologia, quando puder na igreja, mas nada pode nos parar de glorificar o nome de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz. E eu quero desejar uma noite de paz. Eu sei que Deus já começou a falar, e eu tenho certeza, né, que está só começando, que o que Deus vai trazer para a gente nessa noite aí vai ser assim edificante para fortalecer, né, o coração da igreja. Graça e paz. Muito obrigado pela oportunidade. Amém, Eduardo Otero. Muito obrigado, Senhor. A próxima oportunidade nessa noite é a nossa diaconisa Daniela para falar de Deus nessa noite. Graça e paz, amados. Tá saindo meu áudio aí? Sim, estamos ouvindo. Amém. Eu quero cantar um louvor aqui da harpa e agradecer a Deus, né, por essa rica oportunidade de estar aqui cultuando Ele, né? O homem é sábio devido à bondade e à misericórdia de Deus, não é verdade? Então, se Ele nos deu esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui, é momento de agradecer mais e mais, né? Não estamos todos presentes, mas Deus sabe o coração de todos. Então, os irmãos que puderem me ajudar aí no hino 2 da harpa, que é um dos hinos que eu mais gosto, meus irmãos meditem na letra. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Bela é muito bela a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só encontram ali. Os que procuram chegar até o regaço do Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei
as muitas lutas de alguém. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar nessas grandezas aqui, que não serão gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está o meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Por isso que em tudo devemos dar graças a Deus. Aqui estamos. Os tempos são difíceis e cada vez mais se tornam difíceis. Mas a vontade e a misericórdia de Deus em nossas vidas é grande. Os planos dele são perfeitos. Desde que estejamos ligados no trono da graça, tudo que pedimos em seu nome, ele concederá, conforme a vontade dele. Não podemos esquecer disso. Então, ansiamos sim por essa volta. Ansiamos pela paz no coração do ser humano, pela misericórdia que já perdeu na vida de muitos, e o amor, a união, que cada vez mais se esfria no meio do evangelho. Mas aqui eu estou para dar graças ao meu Deus, porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei da misericórdia dele para comigo, para com a minha parentela. E eu sei que ele é um Deus de paz, mas é um Deus também de guerra. Então, que a graça e a paz, o amor não fingido, o amor de Cristo, restabeleça sobre nossas vidas nessa noite. Eu sei que Deus tem muito para falar e eu entrei aqui e sei que não é vão, né? O apóstolo Eduardo aí já falou e eu sei que o preletor da noite ainda tem muito mais para trazer para minha e para a vida de cada um. Amém? Obrigada pela essa rica oportunidade. Amém, diaconisa Dani, muito obrigado. Vamos passar a oportunidade aqui para a nossa diaconisa Aline. Ela está com a oportunidade para falar de Deus, deixar a mensagem de Cristo para todos nós. Paz do Senhor, igreja, paz a todos. Eu quero só, desde já, parabenizar esse trabalho que está sendo uma bênção sobre as nossas vidas, ainda mais em momento de pandemia. Eu quero ser breve nas minhas palavras, meu celular está descarregando, mas eu quero deixar assim, aqui só um versículo da Bíblia que eu tenho meditado bastante e Deus tem falado muito ao meu coração. 2 Reis 4:38. O título diz assim: o cozido envenenado. E o tema é um pouquinho forte, mas diz assim: certa vez, quando havia falta de alimento naquela terra, Eliseu voltou a Gigal. E enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. Então, um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma erva trepadeira que dava um fruto amargo e apanhou todo o que pudesse carregar na sua capa. E então voltou, cortou os frutos em pedaços, jogou dentro da panela, não sabendo o que era. Esse texto me chamou muita atenção, porque vemos uma situação de calamidade.
Situação essa que nós estamos vivendo agora. E vemos que Eliseu, um profeta de Deus, ensinava alguns profetas, ele estava lecionando, ele estava ensinando alguns profetas, né, sobre a palavra de Deus e sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. E vemos que ele dá uma ordem ao seu servo e pede que ele faça um cozido para matar aquele que estava com. E o seu servo prontamente que um dos profetas que estava com Eliseu, e quando você vai estudar sobre esse livro, você vai ver que são profetas novos, são profetas que não têm ainda, né, um entendimento tão grande, até porque Eliseu está ensinando eles. Não que a gente, quem já é mais, né, nessa estrada, não possa aprender mais alguma coisa, nós estamos sempre em aprendizado. E aí um desses profetas, não por maldade, vejo que no texto que a gente está lendo aqui, não tem uma maldade nele, só que ele não tem experiência. Então ele viu esse fruto, apanhou todo o que ele poderia apanhar, e mesmo sabendo que fruto não era, ele lavou, cortou e colocou na panela. E todos que estavam ali junto com ele se alimentou. Só que imediatamente todos que comeu esse fruto, essa comida que estava nessa panela, começou a sentir muita dor e dizer que a comida estava envenenada, porque a comida trouxe um dano a ele. E deixa eu trazer para os dias de hoje, meu celular está descarregando, mas deixa eu trazer para os dias de hoje. Tem muito profeta dando para o povo de Deus aquilo que faz mal a ele, não porque ele quer, mas porque ele não tem estudado a palavra de Deus. E o Senhor vem nos abreviando que o povo erra por não conhecer as Escrituras. Então, nós que somos servos de Deus, temos que conhecer as Escrituras para não nos alimentar daquilo que pode nos envenenar, daquilo que pode nos trazer um dano maior. E Eliseu vem vendo, a gente vem vendo aí, né, uma estrutura psicológica e física e espiritual de Eliseu. E ele olha aquilo ali, e Deus imediatamente dá uma estratégia a ele. E ele pede um pouco de farinha. E essa farinha era o trigo, porque naquela época era o que era mais usado. E ele coloca o trigo na panela. E a mesma panela que trouxe um dano traz a solução. É uma palavra muito forte. Eu quero pedir a todos vocês que tiverem a oportunidade, leia essa palavra e medite. E, acima de tudo, peça que o Espírito Santo conduza vocês a entender essa palavra. Ela é uma palavra muito linda, muito maravilhosa, muito rica de conhecimento. E essa mesma panela que foi colocada essa farinha, porque Eliseu ordenou que colocasse a farinha, ele mesmo, na verdade, colocou quando você vai lendo, trouxe a solução. E que farinha foi essa? É a farinha, é o trigo. E o trigo vem nos lembrando que é feito pão. E o Senhor Jesus vem nos dizendo que Ele é o pão da vida. Então, que nós possamos nos nutrir do pão da vida, que é o Espírito Santo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que vem nos trazendo aí, né? Vem matando a nossa fome de palavra, vem matando a nossa fome de conhecimento. E que o Senhor Jesus hoje possa falar muito aos nossos corações, por intermédio do pregador que vai trazer essa palavra nessa noite. Desde já eu quero agradecer a minha oportunidade e pedir a vocês que estude a palavra de Deus, leia a palavra no momento de dificuldade. Estamos vivendo um momento de pandemia, então se achegue ao Senhor e Ele se achegará a vós. Obrigada pela oportunidade, Dinho. Amém. Que palavra maravilhosa. Deus tem falado muito nessa noite e creio que vai falar muito ainda, pois em breve aí vem a palavra que é oficial da noite. Amém? Eu gostaria de dar só mais uma oportunidade para a nossa irmã Joane. Eu sei que ela está olhando a Bíblia lá, lendo mais do que tudo. Está com oportunidade, irmã Joane? Você mesmo. Amém. Paz do Senhor para a igreja, amém? Vou louvar o hino 370 aqui, como forma de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Meu Senhor, dá-me mais gratidão
por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti. Vai lá. Mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos seus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó, meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus, mesma oportunidade, em nome de Jesus. Prazer estar revendo nosso irmão Wesley aí. Glória a Deus. É o Wesley. Amém, irmã Joane. Vai lá, aí. Amém, Dinho? Pode ser o Mário. Estão me ouvindo agora? Deixa uma palavra aqui para que todos possam meditar nela. Fica no livro de Salmos, de número 118, a partir do versículo 1. Eu vou ler. Dê graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga, o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes de Deus digam, o seu amor dura para sempre. E que todos os que temem digam, o seu amor dura para sempre. Na minha aflição, eu clamei ao Senhor
Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda, por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. São versículos fortes, né? Uma palavra bem forte. E ela bate na mesma tecla. Confiar no Senhor, confiar em Jesus Cristo, confiar no Deus vivo que tem misericórdia de todos nós, tem nos protegido, tem nos guiado para o caminho da salvação. Amém? Para finalizar aqui essa oportunidade, eu gostaria de dar oportunidade para a minha tia Áurea. Eu estou vendo que ela está do lado aí da minha avózinha, minha avó Laudimira. Então, ela está com oportunidade para falar algo de Deus. E aí partimos para a pregação. Oi, tá me ouvindo? Pode falar. Estamos sim, pode falar. Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus por essa oportunidade, né? De podermos estar ao mesmo tempo longe e perto. E o maior prazer é, deste momento, a minha mãe estar participando do culto. É uma maravilha de Deus isso aqui, né? Porque ela não está podendo ir para a igreja e a igreja está entrando na casa dela. Glória a Deus. O Espírito Santo, creio que neste momento está visitando o lar dela, a vida dela e todos que aqui estão. E fico muito grata por isso, né? A Deus, por dar essa oportunidade para nós estar juntos aqui, cultuando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Se não for demorar, vou louvar um hino aqui, Dinho. Eu gosto muito de cantar o louvor da harpa. E junto com a minha mãe, que ela está aqui adorando, viu? Ela está louvando, porque ela gosta. Então, vou junto com ela adorar o Senhor nessa noite, um hino da harpa, o número 17. Amém? Nas horas que passam pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que hora de vida tão doce para mim! Jesus me convida que eu suba para si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor, com doce virtude e aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o lago, da árvore o cupido, do doce amor. Me traz aos ouvidos mistério de Deus. Aleluia. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, oh, que luz sem véu. Jesus me revela mistério do céu. Aleluia, Jesus. Eu creio que o Senhor Jesus, nessa noite, está revelando mistério do céu para nossas vidas. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar início à palavra devocional da noite, mas antes, eu gostaria que o nosso diácono Mário ele orasse pela palavra, pela pregação, pelo preleitor da noite. Amém? Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos estar orando e apresentando nosso pregador da noite, né? Possamos estar ouvindo a voz do Senhor nessa noite. Oremos todos juntos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai, neste meio de comunicação,
porque sabemos que o Senhor está em todos os lugares, porque o Senhor é onipresente, ó Deus, e por isso, Senhor, clamamos a Ti e te rogamos, Senhor, uma palavra, uma mensagem, Senhor, do Senhor para os nossos corações, para que possamos, meu Pai, sair daqui saciados, meu Pai. Não, Senhor, de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a sua vontade, ó Deus. É o que te pedimos. Usa o teu servo, como instrumento da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. O nosso irmão Wesley está com a oportunidade. Se ativa isso. Amém? Amém. Estamos ouvindo. Paz do Senhor a todos. Vocês aí. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Fico muito feliz em rever todos vocês. Vi aí o pastor Afonso, Dinho, Mário, a esposa do Mário, viu o Danilo, e todos vocês. Fico muito feliz de poder rever todos vocês. Já congregamos juntos, compartilhamos a alegria juntos, e é muito bom isso, né? Estar conectado um com os outros. Fiquei muito alegre de ver a mãe do pastor Afonso, ali já anciã, mas mesmo assim firme, forte, né? Com aquela alegria, com aquela fé, com aquela esperança em Cristo Jesus, de poder estar louvando ao Senhor. Um abraço aí para todos vocês, especialmente o pastor Afonso. Um grande abraço para o senhor, viu, pastor Afonso? Sou muito grato pelo convite. Deus abençoe a todos vocês aí, viu? Um grande abraço. Eu quero deixar uma breve palavra nesses dias que estamos vivendo, dias de decretos, dias difíceis, né? A qual o Senhor ele tem manifestado a sua poderosa mão, as suas poderosas mãos na igreja do Senhor. Ele tem operado de forma especial na vida do povo de Deus. Eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 7, e o versículo de número 12. Glórias a Deus. Irmã Daniela também. Irmã Daniele deixa eu ver se eu lembro dela. O esposo dela esqueci, mas eu estou lembrado dela. Irmã Daniela é uma bênção. Deus abençoe a todos aí. Todos vocês. Aleluias. Olha o pastor Afonso. Estou vendo aí. Irmã Joane. Aleluias. Irmão Mário. Deus abençoe, Mário. Aleluias. Amém. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Amém? Deu um sinalzinho assim, amém? Amém, graças a Deus. Diz a palavra do Senhor. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Queridas, eu fico feliz porque isso que é a igreja. Os templos estão fechados, mas a igreja somos nós. Estamos ligadas, estamos nos movimentando, porque o Espírito de Deus ele é dinâmico, ele movimenta, ele não para. E a igreja é um exército poderoso aqui na terra. E o nosso general vive, o nosso general é Jesus Cristo, ele está conosco nesse culto abençoado para a glória do Senhor Jesus. Amados, diante dessa palavra que acabamos de fazer leitura dessa noite, diante desse texto, Ebenezer, pedra de ajuda, ou cântico de vitória, até aqui nos ajudou o Senhor. Diante desse texto que acabamos de ler, podemos observar que o povo de Israel estava passando em um período muito difícil, de dificuldades. E bem sabemos que o profeta Samuel,
o menino Samuel, que ele foi levantado pelo Senhor para exercer uma função de juiz, a qual ele foi o último juiz, sacerdote e profeta em Israel. Ele foi fruto da oração de sua mãe Ana e a resposta de Deus para Israel em um período de frieza espiritual que Israel estava vivendo, em um período de apostasia, em um período de desobediência, porque Deus não estava mais se agradando da maneira de como os filhos de Eli, Ófni e Finéias estavam conduzindo o povo do Senhor, até mesmo Eli. E por isso Deus lá já preparou Samuel. Samuel foi entregue como oferta ao Senhor, e desde quando ele foi entregue diante do Senhor e perante o sacerdote Eli, Deus ele guiou Samuel, Deus ensinou Samuel, Deus conduziu Samuel em seus propósitos, como vem conduzindo a sua igreja nos dias que estamos vivendo. Por isso Deus levantou Samuel. Deus enviou um profeta para ir até a casa do sacerdote Eli para dar um recado que ele não estava mais se agradando do que estava acontecendo. E por causa da desobediência dos filhos de Eli, Ófni e Finéias, o povo de Israel foi derrotado perante os seus inimigos filisteus. A notícia correu por toda a parte de Israel que os filhos de Eli, Ófni e Finéias foram mortos, e além de serem mortos no mesmo dia, a arca do Senhor foi tomada pelos inimigos de Israel. A arca, que simbolizava a presença de Deus, que era símbolo da presença de Deus, e era um símbolo muito importante para Israel, pois era a presença de Deus que estava com a congregação de Israel. E agora, a arca foi tomada. E Israel, diante dessa situação, o povo de Deus agora estava sendo um povo meramente derrotado, um povo agora que estava sem perspectiva de vida, sem esperança, porque eles foram derrotados pelos inimigos, e além de ser derrotado, a arca foi tirada. Como é que estava a mente desse povo? Como é que estava a mente do povo de Israel? A presença de Deus não está mais conosco. O que será de nós se Deus não está conosco? Nós, como servos de Deus, sabemos que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus não podemos nada. Sem Deus não alcançamos nada. Sem Deus não avançamos. E principalmente nesses dias difíceis que estamos vivendo, sem a presença de Deus, nós não podemos fazer nada. Mas eu tenho plena convicção que com a presença do Senhor Jesus na vida da igreja, nós podemos todas as coisas, porque Deus que nos fortalece. Você pode dizer um amém assim com a mãozinha, ó? Aleluia. É Deus que nos fortalece. Aleluia. Então Israel está vivendo dessa maneira. O povo de Israel estava vivendo um cenário de tristeza, vou repetir novamente, um cenário de derrota, um cenário de um povo sem esperança, sem expectativa de vida, porque o povo de Deus foi derrotado 2 vezes pelo mesmo inimigo, os filisteus. Na primeira peleja, caíram 4.000 homens. Na segunda peleja, 32.000 homens. Então, por 2 vezes, Israel foi derrotado pelos seus inimigos. Observe que só no capítulo 7, se vocês lerem o livro de Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 7, só no capítulo 7, que agora Samuel, o profeta Samuel, juiz, profeta e sacerdote de Israel, ele aparece agora diante do povo de Deus, já numa fase amadurecida, já preparado para exercer a função em Israel, já preparado para exercer o cargo a qual o Senhor o preparou Samuel, agora ele chama o povo para o arrependimento. A primeira coisa que Samuel faz no capítulo 7, vocês podem ler aí, Samuel conduz o povo para o arrependimento, pois o que estava acontecendo com Israel foi porque Israel desobedeceu a Deus,
Israel virou as costas para Deus, Israel passou a adorar outros deuses, os astarotes, os baalins. É tanto que Samuel, quando ele chama o povo para o arrependimento, Samuel diz, olha, tirai do meio de vós os astarotes, os baalins, tirai do meio de vós todas as idolatrias e se arrepende-se. E qual foi o sinal de arrependimento que o povo de Israel se mostrou para Deus aqui, para que o Senhor mudasse o cenário de derrota de Israel? Primeiro, que o povo abandonou as idolatrias. O povo abandonou as idolatrias. O povo abandonou os caminhos desagradáveis. O povo agora se voltou novamente para o Senhor. Eles derramaram água como sinal de arrependimento. Porque o arrependimento é uma mudança, é uma metanoia, é uma mudança de visão, é abandonar as velhas práticas, é abandonar os velhos hábitos, é seguir em direção à rota certa. Arrependimento é você observar que o caminho que você está indo é um caminho errado e você analisar e dizer, eu estou indo para o caminho errado, eu vou voltar para a rota certa, para o caminho certo. Eu tenho algo para te dizer nesta noite. Deus se agrada do homem ou da mulher que se arrepende diante do Senhor. Não pegue essa palavra de arrependimento como se você fosse condenado. Não. É porque nós somos necessitados de se arrepender diante do Senhor, porque quando se arrependemos, reconhecemos as nossas falhas. Quando se arrependemos, reconhecemos que somos homens pecadores. O salmista Davi, o rei de Israel, no Salmo 51, ele faz um salmo de arrependimento, de lamento, de misericórdia. Ele clama, tem misericórdia de mim, Senhor, segundo a tua benignidade, segundo o teu amor. Ele pede misericórdia porque ele sabe que ele pecou e ele precisava de se arrepender. A primeira mensagem, aleluia, anunciada no Evangelho de Mateus foi o arrependimento. Mateus, capítulo 3. Pastor Leonice, um abraço, a paz do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 3, diz, e apareceu João Batista naqueles dias no deserto da Judeia, pregando e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Deus chama a nação para o arrependimento, é porque Deus quer ver a mudança no povo. Quando Deus chama o seu povo para o arrependimento, é porque Deus quer ver a transformação. O pai só corrige ao filho porque ele ama, não é verdade? O Senhor corrige o seu filho porque ele ama. E Deus, nesses últimos dias, aleluia, eu tenho ouvido muitas ministrações nas igrejas, e o Senhor tem cobrado arrependimento geral, arrependimento do povo brasileiro, da igreja brasileira, porque estamos vivendo dias difíceis, dias em que as forças malignas, as forças das trevas, que são os nossos inimigos, eles têm se levantado fortemente contra a igreja do Senhor e precisamos, como soldado de Cristo, estar de pé, atento para o que está acontecendo, aleluia. Olha só o que eu vou falar aqui nesta noite. Nos últimos dias que estamos vivendo, só vai permanecer de pé aqueles que estiver na presença de Deus, aqueles que estiver com a presença do Senhor, porque os inimigos têm investido fortemente contra a igreja do Senhor. Irmãos, você não acha que esses decretos que são lançados, que são feitos por governadores, por esses homens, o alvo desses decretos é para atingir a igreja do Senhor, é para paralisar a fé do povo de Deus.
é para abaixar a expectativa do povo de Deus, é para tirar a esperança do povo de Deus. Mas eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que nenhuma arma apontada, ou forjada, ou preparada, nenhuma língua malfaladora contra o povo de Deus prosperará, porque o Senhor dos Exércitos está com a igreja do Senhor. Você crê? Levanta a mãozinha assim e diz amém, aleluia, glórias a Deus. Então, o povo de Israel estava sofrendo por causa da desobediência. E observe comigo que quando Samuel chamou o povo para se arrepender, Samuel também chamou o povo para congregar. Congregar em Mispa. Congregar é chamar o povo para a comunhão novamente. É chamar o povo para estar unido em uma só fé, como o irmão Eduardo falou da igreja de Atos dos Apóstolos, que eles perseveravam na doutrina e oração. Era uma igreja que estava unida em uma só fé. Era uma igreja que estava ali em união. Então Samuel chama o povo para congregar novamente, para que o povo se permanecesse unido, voltasse novamente para o Senhor. Porque enquanto o povo estava ali unidos, congregando, Samuel iria prestar sacrifício, Samuel ia orar ao Senhor. Tem um áudio aí. Samuel ia orar ao Senhor, e o Senhor ia dar vitória para Israel. Agora observe comigo novamente. Depois que o povo voltou a congregar em Mispa, no capítulo 7 diz que o povo voltou a congregar, fez o que Samuel ordenou, se arrependeu dos seus atos. Os inimigos, novamente os filisteus, se levantou contra Israel para destruir Israel, para derrotar, para acabar de vez com Israel. Porque na mente do inimigo era o seguinte: a arca não está, a presença não está. Eles agora são um povo derrotado, um povo fracassado. Então, vamos aproveitar do momento. Observe essa palavra, meus amados irmãos. Vamos aproveitar o momento que Israel está frágil, fraco, e vamos destruir de vez com esse povo. Vamos acabar de vez com Israel. Mas foi nesse momento, aleluias, que os inimigos se levantou contra Israel. A Bíblia diz que Samuel prestou sacrifício a Deus, que não havia mais sacrifícios. Samuel novamente levantou um altar, prestou sacrifício a Deus, e o texto diz claramente que Deus trovejou com poder naquele lugar, e Israel se levantou e destruiu os seus inimigos, aleluia. Israel foi vitorioso. E Samuel olhou, pegou uma pedra e erigiu como um altar e gritou como um exército vencedor: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glórias a Deus. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por quê, meus queridos? Porque o cenário que Israel estava vivendo era um cenário de perca, era um cenário de derrota, era um cenário de angústia, era um cenário de um povo sem esperança, e Deus transformou um cenário de derrota para um cenário de vitória. Glórias a Deus. Eu quero liberar essa palavra na sua vida nesta noite. Aleluia. É nesse cenário que vocês têm vivido, que nós, como igreja, temos vivido. É nesse cenário que Deus vai transformar esse cenário de angústia, esse cenário de derrota, em cenário de alegria, em cenário de vitória. Deus vai transformar o nosso choro em riso, porque Ele vive, porque Ele está com a igreja do Senhor. Quem crê, diga amém, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aquela pedra, para me encerrar a mensagem, aquela pedra ali, ela ficou como um memorial,
ficou como um marco para Israel, para a nação de Israel, para a lembrança. Observe comigo, para a lembrança de Israel, para a memória. Ficou marcado para a memória, como memorial, trazendo para os dias atuais. 2020 foi dias turbulentos, foi um ano turbulento. E muitas pessoas entrou 2021 lembrando de 2020. As lembranças de 2020, as percas, as mortes, as tragédias, aleluias. Mas Deus não quer que o povo dele, que a igreja dele, tenha esse pensamento de tristeza. Deus quer que a igreja avance, independente de decreto, independente do que está acontecendo. Deus quer que a igreja faça como Jeremias fez, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Deus está falando conosco nesta noite. Não olhe para as dificuldades, porque se você olhar para as dificuldades, se nós olhar para os profetas dos caos, os profetas que causam o caos na população, na mente do povo, nós vamos ser um povo triste, angustiado, um povo sem perspectiva de vida. Mas se nós olhar para o alvo, que nem o apóstolo Paulo falou, eu prossigo para o alvo. Se nós, como igreja, olhar para Cristo, nós vamos avançar, vamos romper a tempestade, vamos vencer todos os decretos, vamos avançar, pois somos um povo vitorioso, aleluia. Deus está falando conosco nesta noite. Quem crê, diga amém. Glórias a Deus, aleluias. Ebenezer, Dinho, eu tenho quantos minutos, Dinho? Fique à vontade, meu irmão. Você ainda tem alguns minutos ainda. Amém. Então, meus amados irmãos, aquele memorial Deus levantou para todos que olhassem aquele cenário, lembrassem que foi o Senhor que ajudou Israel, que foi o Senhor que mudou a história de Israel, que foi o Senhor que levantou Israel, que foi o Senhor que deu vitória diante dos inimigos de Israel. Aquele cenário ali era para ficar como um reconhecimento interno, um reconhecimento externo, para as pessoas que passassem por ali, das futuras gerações, reconhecesse, olha só, reconhecesse que o Senhor que deu vitória para os filhos de Deus, para o povo de Israel. E Deus está falando conosco e trazendo essa palavra para os dias atuais. Nós temos que reconhecer que se a igreja ainda está de pé, é porque o Senhor tem dado vitória e estratégia para a igreja vencer e romper e avançar em Cristo Jesus. Nós temos que reconhecer isso, aleluias, pois os decretos estão aí, mas é o Senhor que está com as mãos poderosas deles sobre a igreja do Senhor. Devemos reconhecer isso e devemos ter na memória as conquistas daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor vai realizar. Aleluias. Bem sabemos que a nossa memória, ela é uma memória RAM. Não tem como a gente esquecer as coisas negativas. Não tem como, está na memória. Está dentro da nossa memória. Mas nós temos que fazer que nem o apóstolo Paulo falou em Filipenses 3. Ele diz assim, olha, eu aprendi a esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para as que estão avante de mim. Olha o que o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a me esquecer das coisas que para trás ficam. Paulo está dizendo, as lembranças negativas eu aprendi a esquecer. As lembranças que vai me trazer angústia, eu aprendi a esquecer. As afrontas que vieram contra mim, eu aprendi a esquecer. Eu faço o quê? Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo avante. Eu vou avante de Cristo. Eu prossigo para Cristo. Sabe por que Paulo fez isso? Porque se ele fosse só lembrar das lembranças negativas,
ele se tornaria um homem amargo, um homem triste, um homem angustiado. Então, Paulo fez assim, eu tenho uma balança de equilíbrio. Eu sei viver em meio à angústia, eu sei viver na abundância, porque eu aprendi isso. Aleluia, Deus está falando com a igreja. Aprenda a esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para as coisas que estão avante de nós. Deus quer que a igreja viva de vitórias, memórias de alegria, memórias de fé, aleluias. Como Jeremias falou, há pouco instante eu falei o versículo, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Lembra nesta noite, sabe de quê? Da primeira vez que você foi à igreja. Lembra da primeira vez que você foi visitado pelo Espírito Santo. Lembra nessa noite da primeira vez que você viu o seu esposo, aleluia, se alegrar na presença de Deus. Do primeiro amor, traga essas memórias em nome do Senhor Jesus. Lembra do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você não estava lá presente, mas quando você lê a palavra pela fé, você vai, aleluia, trazer a memória de como Cristo abriu os seus braços, derramou seu sangue carmesim e escreveu o seu nome no livro da vida. Traga as memórias nesta noite do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que derrubou as muralhas de Jericó, do Deus que ajudou Josué, do Deus que ajudou Josafá. Traga a memória nesta noite de como a igreja de Atos dos Apóstolos sobreviveu diante dos ataques, diante das perseguições. A igreja estava sendo atacada, perseguida, homens estavam sendo mortos, aleluia, em praças, mas Deus deu vitória para a igreja, porque Deus estava com a igreja. Sabe por quê? Deus é Deus que transforma cenários, e Deus está liberando essa palavra para pessoas aqui nesta noite. Deus está transformando um cenário de tristeza nesta noite. Deus está transformando um cenário de angústia para cenários de alegria, cenários de vitória. Eu tenho algo para te dizer nesta noite. É na terra da tua tristeza mesmo, é na terra da tua angústia mesmo que Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, Deus vai te ajudar. Essa palavra nesta noite é para fortalecer a sua fé, é para aumentar a tua esperança em Cristo Jesus, é para aumentar o teu amor no Senhor Jesus. Deus vai transformar, aleluia, o seu cenário em um cenário de alegria para a glória do santo nome do Senhor Jesus. Aleluias. Então, meus amados irmãos, para me encerrar, e já encerro agora, aquela pedra, ela foi uma pedra de ajuda. Uma pedra de ajuda para Israel. E a nossa pedra de ajuda, o nosso maior memorial é Cristo. Amém? A nossa pedra de ajuda é Cristo. Quem concorda comigo, levante a mãozinha e diga amém. O nosso memorial é Cristo, a nossa pedra de ajuda. É Ele que é a pedra angular da igreja, não é verdade? A pedra a qual os construtores rejeitaram. Ele que é o fundamento da igreja, Ele que sustenta a igreja. E é Ele que é o nosso maior memorial. Então, enquanto Cristo estiver com a igreja, pode vir todos os decretos do inferno, mas não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, porque Ele mesmo diz, aleluia, que as portas do inferno não resistirá à igreja do Senhor. As portas do inferno não resistirá à igreja do Senhor. Glórias a Deus. E é diante dessa palavra, a qual o Senhor colocou em meu coração, para falar o coração de vocês, creia que no cenário que estamos vivendo, é um cenário triste, realmente, mas o que nós devemos ser é profetas em meio ao caos. O que é profeta em meio ao caos? É profeta que libera a palavra profética, a palavra de paz, palavra de fé, palavra de vitória, palavra de alegria. Você vê o seu colega desanimado, o Brasil vai afundar. Não, está repreendido, Deus está conosco, Deus está com o povo brasileiro, Deus está com a igreja. Vamos ser profeta em meio ao caos, vamos profetizar vitória,
Como o profeta Eliseu, ele profetizou no cerco de Samaria. A cidade estava fechada, ninguém entrava, ninguém saiu. Decreto. A fome estava assolando em Samaria, mas o profeta Eliseu profetizou vitória dentro de Samaria e o Senhor deu vitória ao povo dele. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Guarde essa palavra na tábua de vossos corações, em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos vocês aí, prazer em rever todos. Aleluia. Danilo está mais forte, ó. Eu estou vendo. Aleluia. Amém. Muito. Deus abençoe. Que palavra abençoada do presbítero Wesley. Eu tive que ir lá no direct do Instagram para ver a imagem, para ver qual era a sua função dentro da igreja, tá? Presbítero Wesley. É isso aí. Deus abençoe Amém. a sua vida, meu irmão. Eu quero aqui, para a gente dar início ao encerramento, trazer umas considerações finais. Quero agradecer a presença de todos aqui presentes na nossa transmissão através do Zoom. Deus abençoou através do louvor, através das saudações, através da palavra lida. Deus abençoou muito a nossa vida. Quero agradecer também em especial a nossa irmã Thelma Dias e sua família, que eu fiz o convite hoje lá no trabalho, e ela se encontra aqui, e creio que juntamente com sua família assistindo esse culto, que foi maravilhoso. Agradecer também a minha vozinha, que está aí mesmo deitada na cama, mas ouvindo a palavra de Deus, ouvindo Deus falar no coração dela, viu, vozinha? Que Jesus abençoe a sua vida grandemente. Então é isso, irmãos. Quero agradecer a todos que esteve presente. Agora, para a gente encerrar, eu vou passar para o pastor, certo? Mas antes, só um aviso. Após o pastor terminar a oração, eu vou encerrar para todo mundo. Hoje não vai ter aquele aperto de mão virtual, não, irmãos. Então, a oração está com o pastor Afonso, e pode ativar o microfone dele aí. Ele estará orando e dando a bênção apostólica para todos nós. Ativa o microfone, pastor. Isso. Estamos te ouvindo. Ouvindo? Sim, pode falar. Sim. A todos, é uma honra ter ele, para falar junto conosco. Aqui junto comigo, a Rosalita Jari, né? Aqui conhece, a nós, a Rosalita, a Rosalita Jari, aqui na minha casa, ouvindo um maravilhoso. É para ele a mãe, está ouvindo a palavra, né? Nele é um pode ir na igreja, mas já está ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai ao coração da minha mãe, ela vai ao coração de cada pessoa que está ouvindo a mensagem. É para isso que o meu filho é inteligente, poderoso, e Deus deu para ele. O alegre é a vida dele, o incapaz ele criou. Louva a Deus é a vida de jovem, né? Deus lhe deu. Ali hoje, está quitando. Todos vocês que estão aí, está quitando, não a todos, né? Eu que tive no Caranhão, cantaram, hoje é dia de fora. A palavra de Deus revela onde tiver dois ou três reunidos no nome dele, ele faz presente. É verdade? E eu esteja, e criou, e fez presente no nosso meio. Aí o nosso presbítero está tão longe, né? E com milhões e milhões, mais de 2.000 quilômetros, mas ele está aqui junto conosco, militou a palavra maravilhosa, a palavra poderosa, e nós podemos viver a mensagem, nós podemos guardar a mensagem, o nosso coração, amém? Nós podemos aprender é uma ovelha. Agradecer também ao pessoal de Una, que está aqui na nossa transmissão, viu? Esté e sua família. Aí, a nossa Una, né? A Rosalita Rogério é o nosso dirigente, a nossa Nicolás Cruz, faz parte da nossa igreja, a primeira dirigente aí, e está em Una, junto com o seu esposo, os jovens aí em Una, ela agradecer a vocês, e impactou esse trabalho hoje. Nós podemos estar juntos, nós não podemos estar atrasando o outro, nós não podemos estar anulando o outro,
nós olhar o olho, Jesus te ama, Jesus é de salvar, Jesus é de libertar, o Senhor tem vitória para nós. Aí é uma etnia grande, uma luta, mas eu nem a luta, eu tenho vitória para mim, para você, eu vejo que não nem a etnia, a gente nunca tentou abençoar, a gente não tentou, o que eu aplico porta, aonde não tem porta, já tem um ano a vida o povo de Deus. É no que nós não aplicamos, é no que nós alegres. Infelizmente, nós temos janinho, nós temos ovelha, a velha é doente, não tentou, Jesus levou. Mas nós estamos em pé, povo, a igreja, a oração. Vamos acreditar, vamos confiar que Jesus está conosco, Jesus cuida de você. Jesus livra nós de toda a eternidade. Aí nós tentamos a eternidade, mas o Senhor não vai levar nós, e aí não é tempo minha nem tua. A Jesus levar para a glória. É tempo que nós é a alma, é tempo que nós visitar os doentes, é tempo que nós pregar o evangelho da salvação, o evangelho da graça, é tempo que nós acordar, aproveitar e nós estamos em pé. Aí, eu louvo a Deus com vocês. Então, pelos meus olhos, eu vou estar orando a vida de vocês, amém? E junto com a Rosalinha, já vamos orar. E abençoar a tua vida nesse dia de hoje, amém? Senhor, Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra. Eu nem apresentar, eu não preciso e lhe a palavra maravilhosa ao nosso coração. Ao coração, a igreja, a oração, né? A igreja de hoje, eu aprendi, Pai. Eu quero apresentar a minha mãe que ouviu o louvor, ouviu a palavra. Eu quero apresentar a pessoa que está nesse lugar, a mesmo, a orar, o primeiro que praticou a live. Eu realmente a vida de todos, Senhor. Eu erro as muralhas, a reia, o entendimento. Vou orar para ele terra eterna à noite. Eu, é a colina, e é onde terra abençoar e águas no canto e heróis, né? A hora, Pai. Em nome de Jesus. Levanta as mãos ao alto. E a graça de Deus. E a união com o Espírito Santo e terra o povo e a glória a Deus, crente. A rua em cadeia.